a síndrome do Tarzan. Você já ouviu falar a respeito? Em um artigo, uma escritora, Lídia Gabriela, de Florianópolis, coloca, na verdade, esta matéria que é abordada também por outros escritores. Existem livros em espanhol já falando a respeito disso. Eu quero trazer essa temática aqui hoje porque este mesmo comportamento não reflete somente nos casamentos, mas está afetando igualmente as empresas, as igrejas, as esferas onde existe uma necessidade de um compromisso, de uma ligação mais duradoura, estão sendo afetadas por esta aqui denominada de síndrome do Tarzan. Nos últimos anos, diz o artigo, as relações amorosas passaram por uma grande transformação e uma nova dinâmica de relacionamento está impactando a estabilidade emocional das pessoas. O fenômeno recebe o nome em referência ao personagem Tarzan, que talvez você conheça, e este Tarzan se balança de cipó em cipó e assim segue a sua caminhada. Quando é mencionada a síndrome do Tarzan nos relacionamentos, significa que este também é um indivíduo que se balança de cipó em cipó sem nunca soltar um antes de ter outro na mão. Da mesma forma, uma pessoa que sofre desta síndrome tende a iniciar um novo relacionamento até mesmo antes de encerrar emocionalmente o relacionamento anterior. Pessoas com essa síndrome estão com uma incapacidade de lidar com um vazio emocional deixado por relacionamentos passados. Eu não quero entrar aqui muito nos âmbitos pontuais deste artigo ou desta teoria, mas o que ela revela é que nós estamos cada vez mais vivendo relacionamentos curtos que pulam de galho em galho, onde as pessoas estão buscando no outro um refúgio para o seu vazio emocional. Estas são as principais causas das pessoas estarem constantemente saindo e entrando de novos de relacionamento em relacionamento. Uma psicóloga afirmou que uma das grandes causas disso é que o ser humano já não enfrenta mais a dor de avaliar o problema do relacionamento. Ela simplesmente busca um novo relacionamento, tentando com esse suprir a sua falta emocional devido às dificuldades. Isso se torna um ciclo vicioso. Tem um problema em algum relacionamento, então imediatamente a forma de raciocínio atual é: vou pular para um outro e este outro não terá problemas, este novo relacionamento será um mar de rosas, o único problema que eu tenho na minha vida é o relacionamento atual, o outro, o próximo, não vai ter as mesmas dificuldades. E esta é uma ilusão que faz com que a pessoa pule de um galho para o outro e assim por diante. Qual é a grande problemática em meio a este ciclo vicioso? Além do ser humano jamais se satisfazer, ele acaba quebrando os galhos, usando os cipós, para manter aqui a ilustração conforme o artigo, usando os cipós somente durante o tempo que lhe parece necessário, então ele parte para outra, mas nem sequer pensa nas consequências emocionais que deixou na pessoa, que simplesmente foi usada como mais um cipó na trajetória deste indivíduo. Você se depara com esta realidade ao olhar ao seu redor? Você tem visto as pessoas usarem umas às outras como cipós para atingir um alvo novo, um objetivo novo? Percebemos esta mesma falta de comprometimento em diversas áreas da vida. O ser humano já não tem mais o respeito, a fidelidade e o desejo de manter o seu sim. Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus diz o seguinte: seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Jesus não estimula uma vida dúbia, uma vida que constantemente está dizendo uma coisa e logo em seguida diz outra. Essa semana estive com um casal de nossa igreja diante do cartório de registro de casamento civil e estive ali para dar os parabéns a este casal que finalmente estava por dar o seu sim perante a lei. Hoje as pessoas já não casam mais, porque nem o seu sim querem dar, mas quando dão o seu sim,
ele já não tem mais a durabilidade ou o compromisso que existia antigamente. Para você casar no civil, antigamente você precisava dar entrada nos papéis uns 30 dias antes, pelo menos. Depois ouvi falar de 15 dias de antecedência do casamento civil. Ontem ouvi de apenas 5 dias para que você possa firmar um casamento civil, e o mesmo também pode ser dissolvido com muita facilidade. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, já não tem mais um valor na nossa sociedade. Você observa que no passado as pessoas tinham orgulho de dizer que a sua carteira de trabalho tinha somente um registro. Você se lembra de ouvir isso das pessoas de décadas passadas que diziam: olha, eu tenho orgulho de dizer que trabalhei na mesma empresa por 20 ou 30 anos. O grande desafio das empresas modernas é fazer com que as pessoas permaneçam e não pulem rápido para o próximo galho simplesmente por uma pequena discussão com algum colega ou algum problema que surgiu. O mesmo se dá com as igrejas, que estão sentindo que são meras prestadoras de serviço, que quando interessam para o seu consumidor, essas então são interessantes e passam a serem elogiadas, compartilhadas, mas a partir do momento em que chegar alguma dificuldade ou aquele serviço, entre aspas, prestado já não for mais tão bom quanto o serviço da igreja do outro lado da rua, com muita facilidade as pessoas soltam aquele cipó para se agarrarem em um próximo que tanto se alegra com o recebimento de uma nova pessoa, mas mal sabe ela que na grande maioria dos casos ela será somente um cipó temporário, na qual a pessoa irá se agarrar, puxar, fazer toda a força possível para que ela se impulsione para o próximo e assim por diante. Com este pensamento eu não estou querendo condenar você que deixou talvez algum lugar que realmente esteve lhe fazendo mal, ou talvez realmente não foi uma igreja bíblica ou um lugar saudável para você trabalhar. Não me entenda mal, mas eu estou querendo aqui estimular algumas coisas que a Bíblia estimula em nosso coração e nós devemos prestar atenção sobre elas. Deixe-me pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, mantenha a sua palavra. Nós acabamos de ler um texto onde Jesus diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Você já parou para pensar quão séria é essa afirmação de Jesus, que aquilo que passar disso vem do maligno? Jesus condena com isso a falta de comprometimento entre as pessoas, condena aquelas que dizem hoje sim, amanhã logo dizem não para a mesma pessoa. Nós precisamos aprender a manter a nossa palavra. Reflexão para você e para mim: quais foram os compromissos que você firmou e não manteve nos últimos meses ou anos da sua vida? Existe talvez algum compromisso que você pode reaver, voltar lá e desculpar-se, dizendo: olha, eu dei a minha palavra e não cumpri com o prometido? Seria algo muito bíblico, seria algo divino você voltar lá e reatar o compromisso que você firmou. Isso é tão sério que a Bíblia diz que nós não devemos sequer prometer ou fazer juramentos, porque a nossa palavra tem um peso perante o Senhor. Em segundo lugar, quero dizer que nós devemos olhar para as pessoas como o nosso próximo. As pessoas não são cipós, as pessoas não são degraus sobre as quais nós caminhamos para chegar a um lugar mais elevado. A Bíblia chama as pessoas de próximo. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Ame as pessoas como você gostaria de ser amado por elas. Não visualize as pessoas somente como uma etapa na sua trajetória de sucesso. Não, as pessoas devem ser visualizadas como criaturas divinas que estão aí às vezes caídas pelo caminho, e tudo o que elas não precisam é serem pisadas ou desconsideradas por nós. Elas precisam ser observadas como criação de Deus, como o bom samaritano fez com aquele
que estava jogado pelo caminho, assaltado, batido, judiado, e ele parou, colocou remédio em suas feridas, deu o sustento que ele precisava, levou ele para uma hospedaria, pagou os custos. O bom samaritano, ele não foi aquele que visualizou o outro como um tropeço na sua agenda ou como alguém que iria consumir as suas finanças. Ele viu como um investimento em alguém que era o seu próximo, pois ele sabia que ele poderia estar caído ali. Então, meu irmão, não visualize as pessoas como cipós ou como degraus que vão fazer com que a gente passe para a próxima etapa da vida. O nosso próximo é o nosso próximo e nós podemos ser o próximo de alguém. A reflexão de hoje quer eliminar do nosso coração talvez essa síndrome que talvez já tenha pego o nosso coração sem que a gente perceba. As pessoas têm se tornado descartáveis, apenas uma utilização para um meio de sucesso particular, mas não é assim que Deus nos vê. Isso traz um valor para a nossa própria alma. Meu irmão, talvez você tenha sido usado por alguém. Quero agora me direcionar às pessoas que foram feridas, inúmeras, talvez milhares de pessoas que me escutam neste momento se sentiram somente como um mero cipó na vida de alguém. As pessoas te usaram e te descartaram logo em seguida. Isso faz com que talvez você se sinta menosprezado, sem valor. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Deus te criou desde o ventre da sua mãe. Ele esteve costurando você, fazendo de você uma obra de arte. Deus é o seu Criador e você tem tamanho valor para Ele que, diferente das pessoas que te descartam, Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por você, para que você pudesse ter perdão dos seus pecados e pudesse sentir o quanto você é amado. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Deus te ama tanto e Ele não te usa, não te descarta. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. A partir do momento em que nós preenchermos esse vazio no nosso coração que deseja ser amado, deseja ser reconhecido, quando nós entendermos que somos tudo isso em Deus, Ele nos amou, Ele se entregou por nós e nós temos um valor. A partir do momento em que nós entendermos o valor do ser humano aos olhos de Deus, o valor que nós temos perante o Senhor, nós iremos começar a tratar as pessoas também de modo especial, porque nós teremos o vazio do nosso coração preenchido com a presença de Deus e olharemos para o nosso próximo como nosso próximo, como alguém criado pelo nosso mesmo Pai Celestial. Desejo que Deus elimine do nosso coração o sentimento egoísta de querer usar as pessoas, que a gente possa entender que as pessoas fazem parte da nossa trajetória e quando Deus coloca elas diante de nós, é para que nós a amemos e cumpramos o propósito de vida, propósito de amar, de cuidar, de respeitar, que possamos cumpri-lo nas pessoas que estiverem na nossa caminhada. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.